Irmãos, vamos abrir o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, a partir do verso 17. Mateus 5, versículo 17. Nos coloquemos mais uma vez em pé. Nos diz assim a palavra do Senhor: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Oremos mais uma vez. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem falado e feito conosco nessa noite. Também obrigado por aceitar o nosso culto. E saem de pessoas tão limitadas, imperfeitas, pecadoras, mas alcançadas com a Tua graça. E tudo que fazemos aqui, ó Deus, é na mediação do Teu Filho. Por isso aceita a nossa adoração, louvor, e continua a falar conosco. Tu sabes, ó Deus, que somos tão pequeninos, que a nossa mente é tão incapaz de entender os Teus preceitos. Mas muito mais do que apenas entender e conhecer, que o Teu Espírito tenha toda a liberdade para agir em nosso coração, para que tenhamos forças de colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Lei é algo que, para a gente, para nós, brasileiros principalmente, é algo muito complicado pensar em lei. Porque a gente olha para a lei dos homens e fica tão frustrado. Quantas coisas poderiam ser diferentes, quanta impunidade. Às vezes a lei é boa, mas não é cumprida. Às vezes a lei não é boa e é maléfica para o ser humano. No entanto, no geral, a lei é para a proteção da sociedade, do cidadão. Só que a gente tem uma dificuldade tremenda com lei. E por conta de tudo isso, a tendência de muita gente na igreja, no meio evangélico geral, é achar que a lei deve ser esquecida. E ficamos somente com o evangelho, como que dizendo que aquela lei dada a Moisés, ela não serve mais, ela está ultrapassada. Isso não é verdade. É claro que quando a gente estuda um pouquinho sobre a lei do Velho Testamento, nós podemos encontrar 3 tipos de lei: a lei moral, a lei cerimonial e a lei judicial. É verdade que a cerimonial nós não precisamos mais cumprir, porque uma pessoa cumpriu no nosso lugar. Aliás, não teríamos como cumpri-la. E por isso as cerimônias, os rituais de culto lá do Velho Testamento, eles mudaram, porque tudo isso se cumpre em Jesus. A lei cerimonial, sim, ela deixou de existir, mas a moral, ela continua, e a judicial também continua. A lei é importante. Aliás, a palavra lei, que é muito conhecida até mesmo na língua hebraica, e muitos conhecem essa palavra, Torá. A palavra Torá ou lei significa instrução de um pai para que o filho seja bem sucedido. Literalmente isso. Lei significa instrução de um pai para que o filho seja bem sucedido.
Isso, em outras palavras, quer dizer que se nós andarmos de acordo com a lei do Senhor, nós sempre seremos bem-sucedidos. Porque o nosso Pai é um Pai que não erra. O nosso Deus, como Pai, Ele não é homem para se arrepender. E também Ele não é injusto para não punir quando for preciso. Mas ao mesmo tempo Ele é misericordioso, Ele é longânimo e assaz benigno, nos diz a Bíblia. Por isso há uma confusão na mente das pessoas, como que dizendo assim: o fim da lei acabou no Novo Testamento, acabou em Jesus, e pegam até versículos para defender essa tese. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Só que a palavra fim usada por Paulo ali é alvo, objetivo. O objetivo da lei era Cristo, não fim de término. A lei continua prevalecendo, não mais a cerimonial, mas a moral e a judicial, ela continua prevalecendo. Não existe diferença entre lei e graça, até porque a lei é cheia da graça de Deus. Foi o mesmo Deus gracioso que permitiu a era do Novo Testamento, que trouxe a nós a era do Novo Testamento com a vinda do seu próprio Filho. Esse mesmo Deus foi quem fez também a era do Velho Testamento. E você encontra graça o tempo inteiro na Bíblia. Mas os judeus, o povo de Deus, durante muito tempo, principalmente na sua liderança, confundiu muitas coisas e passou a entender que para você ser salvo, você precisava cumprir a lei. Isso não é bíblico. Quando você olha para os personagens da Bíblia, todos os que foram salvos, mesmo no Velho Testamento, foram salvos pela fé, pela graça, por meio da fé no Messias que viria. Da mesma forma, nós também somos salvos pela fé no Cristo que já veio, ou no Messias que veio. Por isso, lei e graça não tem divergência. Velho Testamento e Novo Testamento é uma só palavra do Senhor. Não é um mais importante do que o outro. Há pessoas que pensam assim: vamos só pregar o Velho Testamento, porque a gente precisa resgatar os conceitos do Velho Testamento. Outros defendem: não, eu vou pregar só no Novo Testamento, porque só serve hoje o Novo Testamento. Tremendo engano. Porque o nosso Deus, ele não se contradiz. O mesmo Deus que inspirou homens para escrever o Velho Testamento foi o mesmo que inspirou os que escreveram o Novo. É uma só palavra, são as Escrituras Sagradas, ou a palavra de Deus. Um teólogo chamado Riley, J.C. Riley, ele chega a declarar algo muito interessante. Ele diz assim: o Antigo Testamento é o Evangelho em botão, o Novo Testamento é o Evangelho em flor. A ideia é de que o Antigo ainda não tinha mostrado toda a sua beleza, mas o Novo mostra sim toda a beleza do Senhor, toda a glória do Senhor. Um completa o outro. Sem o velho não tem como entender o novo, sem o novo o velho não faz algum sentido. Havia confusão, não só no nosso tempo, mas lá no tempo de Jesus, com respeito a essa questão da lei. Jesus teve que enfrentar algumas dificuldades tremendas com respeito à discussão do cumprir ou não a lei, se ele cumpria ou não a lei. E nós vimos na semana passada, depois das bem-aventuranças, o Senhor Jesus ele começa a ensinar como a igreja pode ser relevante, como ela deve ser relevante, sendo sal, luz, e as boas obras que devem marcar a vida da igreja, marcar a nossa vida. É interessante que quando você olha para Jerusalém naquela época, pensando no templo, impossível esconder uma cidade sobre um monte como Jerusalém, porque lá naquele Monte Moriá, de longe podia-se ver o monte brilhando com aquelas pedras brancas e algumas partes folhadas em ouro. Quando o sol batia, sol a pino lá em Jerusalém batendo, brilhava a glória do templo de longe, e as pessoas podiam ver que aquela cidade tinha uma luz especial, diferente. E aí nós podemos entender algumas coisas impressionantes, importantes, sobre qual a diferença que Jesus faz na nossa vida, e mais especificamente nesse texto, qual a diferença que a palavra de Deus faz na nossa vida, na vida do povo de Deus, para fazermos brilhar a glória do Senhor. Há duas lições apenas. A primeira delas é que a relação de Cristo com a palavra era uma relação muito séria. Cristo tinha um amor pelas Escrituras de uma forma especial demais. Até porque, quando nós olhamos para essa palavra, ele era a própria palavra encarnada.
Jesus nada mais era do que o Verbo que se fez carne. As profecias de todo o Velho Testamento, que foi escrito durante 1500 anos mais ou menos, se cumpre na pessoa de Jesus. Jesus é o próprio Verbo que se fez carne, é a própria palavra. E o verso 17, Jesus, já para tirar qualquer dúvida da cabeça do povo, porque ele já havia curado algumas pessoas no sábado, ele já havia expulsado demônios de pessoas no sábado, e para que ninguém tivesse dúvidas, no verso 17 ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas não vim para revogar, vim para cumprir. A ideia que nós temos no texto, aliás, algumas coisas são interessantes aqui. Quando Jesus se refere a lei e profeta, ele não está somente dizendo que o que é válido no Velho Testamento são os livros da lei, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, e os livros proféticos. Não é isso. Mas já no tempo de Jesus, quando falava-se em lei e profeta, é o resumo de todo o Antigo Testamento. Aliás, é todo o Antigo Testamento, inclusive os livros poéticos de sabedoria, como Salmos, Provérbios e os livros históricos, todos eles eram aceitos pelos judeus. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não penseis que eu vim deixar de lado o Velho Testamento, o cumprimento da lei, o cumprimento das ordens de Deus. Pelo contrário, eu vim para cumprir. O Senhor Jesus, ele vem então para cumprir a lei e os profetas. Eu já disse o significado da palavra lei: instrução, ideia de instruir para ser bem sucedido. Jesus então vem tornar possível essa instrução, ou seja, a partir do Novo Testamento, as instruções de Deus para que sejamos bem sucedidos, elas tornam-se muito melhores. Por isso que ele inicia o sermão falando das bem-aventuranças. É possível ser muito feliz num mundo cheio de violência. É possível ser muito feliz num mundo cheio de pecados. É possível ser muito feliz quando tudo está errado ao nosso lado. É possível ter paz, mesmo no meio de uma tremenda guerra. Por quê? Porque as instruções de Deus fazem toda a diferença para nós. As instruções de Deus na sua palavra nos tornam bem-aventurados, felicíssimos, mais do que felizes, conforme vimos há vários domingos já passados. E a ideia de profetas é a direção, o cuidado, o amor de Deus, a profecia que demonstra toda a vontade e direção de Deus, principalmente quando o povo de Deus precisava ser repreendido. Interessante que hoje as igrejas por aí estão fazendo várias profecias, ou como dizemos, profetadas. Muitos se levantam como profetas, mas um profeta que agrada o coração das pessoas. Um profeta que prega algo interessante e gostoso de ouvir. E os movimentos vão enchendo, porque as pessoas querem ouvir aquilo que é gostoso, aquilo que é bom, aquilo que dá coceira no ouvido, conforme Paulo diz a Timóteo. Mas o profeta, na maioria das vezes, lá no Velho Testamento, o profeta era aquele que chegava junto das pessoas e repreendia as pessoas para que elas pudessem andar no caminho do Senhor, para que elas pudessem entender que a vida com Deus, no plano de Deus, na vontade de Deus revelada na palavra, era muito melhor do que aquilo que eles viviam, ou conforme eles viviam. A ideia de profecia é aquilo que nos leva para perto de Deus, que nos faz pensar. Existem coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, transformadas. Nós precisamos fazer sempre uma análise. Será que a nossa vida está de acordo com a vontade de Deus? E o Senhor Jesus então, ele vem para cumprir a lei, os profetas, ou todo o Antigo Testamento. E a palavra usada por Jesus aqui, o verbo usado por cumprir, finalzinho do verso 17, mas vim para cumprir, pode ser traduzido como encher ou preencher, tornar perfeito e completo. E quando você olha ou estuda essa palavra durante toda a Bíblia, você vai encontrar um salmo que fala da beleza, da santidade, da maravilha da Bíblia, da palavra de Deus. Salmo 19, quando o salmista Davi, ele chega a dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é completa. Se eu tenho a palavra de Deus, eu não preciso de mais nada para preencher o vazio do meu coração. E somente ela vai restaurar a minha vida. Não importam os momentos que podem surgir na minha vida. Não importam as situações adversas que nós temos que enfrentar. Quando eu estou firmado nessa palavra que preenche aquele vazio,
Nós temos a certeza da companhia, do amor de Deus, e nós temos a restauração do Senhor. É como se Jesus estivesse olhando para aquele salmo, o salmo que fala da beleza da revelação de Deus, e dizendo: eu vim para cumprir a palavra, para preencher o vazio no coração das pessoas, porque eu sou a própria palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, conforme diz João falando sobre Jesus. Então a ideia de cumprir, aliás, é interessante um detalhe aqui, nós estamos estudando na escola dominical algumas coisas referentes, e quando nós estudamos a lei, há 613 mandamentos da parte de Moisés, escrito na lei. 613 mandamentos foram escritos e dados por Deus. O problema é que as pessoas, os líderes religiosos da época de Jesus, eles ampliaram esse número inventando um monte de tradições. Lavagem, ritual de lavagem das mãos, dos pés, ritual disso e daquilo. Quando aí o Senhor Jesus, ele não vem para cumprir os rituais dos escribas, dos doutores da lei, mas os 613 mandamentos Jesus cumpriu cabalmente, cumpriu à risca, e ninguém podia acusá-lo de nada, porque tudo estava de acordo com a lei do Senhor, ou pelo menos com esses 613 mandamentos. Ninguém conseguia pegar um erro do Senhor Jesus. E interessante agora, no verso 18, você pode ver aí na sua Bíblia, o texto diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Vou fazer uma pergunta para a igreja. Você sabe qual é a palavra usada aqui por verdade? O texto começa, verso 18, porque em verdade vos digo. Qual é essa expressão verdade? Qual é essa palavra? Oi? Amém. Aliás, o quarteto cantou. Amém. A verdade de Deus se fez carne. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa expressão amém, usada muitas vezes por Jesus, e algumas vezes em repetição. Em verdade vos digo. Você vai lá para a língua original, está amém, amém vos digo. O que isso significa? Era isso que mais irritava os escribas, os doutores da lei, porque eles nunca tinham visto alguém falar com tanta autoridade e usar o próprio nome de Deus como sendo Ele próprio, como Ele mesmo sendo a própria verdade. E sempre o Senhor Jesus, para dar ênfase nos seus ensinos, Ele dizia: em verdade vos digo. Ele é o amém, Ele é a verdade de Deus, a verdade que se fez carne e que habitou entre nós. Ele é a própria palavra encarnada. E aí o texto fala da perseverança da palavra. Nós não temos noção de quanto Deus tem essa palavra como uma palavra cheia de poder, cheia de graça. Essa palavra, a palavra de Deus, revelada através de Jesus, é uma palavra cheia do poder de Deus, para transformar não somente uma vida, mas para transformar nações inteiras. Muitas vezes nós, como crentes, como seguidores de Jesus, nós não temos noção do quanto é importante a leitura bíblica diária, do quanto é importante descansar nos ensinamentos de Deus, porque essa é uma palavra que se cumpre, e o Senhor Jesus diz: tudo vai passar, mas essa palavra não passará. Por onde ela estiver sendo pregada, onde ela for pregada, ela não vai voltar vazia. E para dar essa ênfase, talvez para a gente aqui não faz muito sentido, mas o verso 18 diz que nem um i ou nem um tio jamais passará da lei. Na verdade, a citação aqui, na língua hebraica, há uma letrinha que é do tamanho de uma vírgula. E há um outro detalhe também, numa outra letra, que é do tamanho de uma vírgula. O que o Senhor Jesus está dizendo, na verdade não é i aqui no original. Ele está se referindo a uma palavra do alfabeto hebraico. E o que ele está dizendo é que os mínimos detalhes da palavra de Deus serão cumpridos. Os mínimos detalhes. Não somente os principais ensinamentos, mas os mínimos detalhes da palavra de Deus vai se cumprir. Isso significa para a gente que as promessas de Deus todas se cumprem. Tudo vai passar, tudo pode falhar, mas Deus não mente, não se arrepende. Tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra vai se cumprir. E a grande prova é Jesus. E o Senhor Jesus deixa isso claro, que tudo vai se cumprir.
Infelizmente a gente vive numa época de zombaria da Bíblia. Há tanta gente zombando das Escrituras, há tanta gente dizendo que essa palavra tem erros, há tanta gente dizendo que essa palavra nós não deveríamos dar atenção a ela, porque ela é uma palavra tola, de pessoas ignorantes. Mas quando você vai olhar para aquilo que é verdade, mesmo na ciência, nenhum cientista conseguiu provar que essa palavra tem erros. Pelo contrário, aqueles que são verdadeiros cientistas se curvam diante da verdade das Escrituras. Poderíamos citar alguns nomes, como William Keller, o jornalista científico que saiu pelo mundo, nas terras bíblicas, com a seguinte missão: provar que a Bíblia não tem razão. E o resultado, depois de muitos anos com arqueólogos e cientistas, ele escreveu um livro gigante, muito grosso, dizendo assim: e a Bíblia tinha razão. Poderíamos pensar em outros nomes, como Augusto Cury, médico que tentou negar a veracidade bíblica e Deus, e foi estudar a personalidade de Jesus, e se prostrou diante do Senhor Jesus. Porque essa palavra jamais volta atrás. Essa palavra é uma palavra verdadeira, e as promessas de Deus, elas sempre se cumprem. Quando você olha para o Novo Testamento, nada mais é do que o cumprimento daquilo que Deus havia prometido. O consolo para aquele que está em luto, a cura para aquele que está enfermo, aquele que está, quem sabe, leproso. Quantos leprosos o Senhor Jesus curou? Quantos cegos Ele trouxe de novo a visão? Quantas pessoas foram transformadas pela graça de Deus e pela mensagem pregada por aquele homem chamado Jesus, o Filho de Deus? Tanto que quando termina esse sermão, as pessoas estão maravilhadas na sua doutrina, porque ele não pregava como pregavam os doutores da lei. Ele chegava dizendo: em verdade, amém, eu vos digo. Essa palavra jamais vai passar e ela sempre vai se cumprir. Primeira lição que o texto dá então é que a relação de Jesus com a palavra era algo muito sério. Jesus amava a palavra de Deus. Com 12 anos de idade, o Senhor Jesus sabia muita coisa, ou tudo, sobre a palavra de Deus. Não somente porque ele era Deus, mas porque ele tinha desejo de conhecer o Pai. Ele tinha desejo de ter intimidade com o Pai. E ele ensinava e pregava essa palavra diariamente, para que as pessoas pudessem entender que essa é uma palavra que não volta vazia. Mas agora ele ensina a gente, a partir do verso 19, ou os versos 19 e 20, que o seguidor de Cristo tem que amar a palavra. Cristo amava a palavra acima de tudo, mas nós temos que amar também. Se nós queremos ser seguidores de Jesus, nós precisamos amar essa palavra. E o texto diz assim, verso 19: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que observar e ensinar, será considerado muito grande, ou considerado grande no reino dos céus. Algumas coisas são interessantes aqui. O texto faz a ligação do violar os mandamentos. Aquele que viola os mandamentos, aquele que está zombando de Deus, aquele que conhece o mandamento do Senhor, mas ainda assim não dá atenção a ele. Você tem na sociedade de Israel, do tempo de Jesus, você tinha 3 tipos de pessoas. Você tinha o justo, aquele que amava a palavra. Você tinha o ímpio, aquele que conhecia, mas não amava. E você tinha o nécio, que não conhecia e também não amava. Quantas pessoas ainda são ímpias? Conhecem, sabem o que Deus quer, conhecem os preceitos de Deus, mas violam os mandamentos de Deus. Talvez porque a lei dos homens é tão falha. Talvez esse seja o grande motivo da impunidade, da violência que está acontecendo no nosso meio. As pessoas fazem barbaridades, matam um ao outro e sabem que possivelmente não vão para a cadeia. E se forem, não vai fazer muita diferença. E a tendência nossa é querer fazer isso com Deus também. A tendência nossa é querer barganhar com Deus, tentar enrolar a Deus de alguma forma.
e violamos os mandamentos do Senhor. Mas a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que nós plantamos hoje, nós vamos ceifar, quer durante a nossa vida ou depois. E se nós violamos os mandamentos, nós jamais poderemos encontrar as bem-aventuranças. Porque tudo que o Senhor Jesus vai falar durante esse sermão tem a ver com a bem-aventurança. Aliás, a bem-aventurança é a introdução do seu sermão. E aí, as pessoas violam os mandamentos, e muitos ensinam que é possível violar. Pode violar, pode pisar na bola com Deus, pode pecar aqui, um pouquinho lá. Também a gente encontra o ensinamento de Jesus, que é aquele que observa, e a ideia de observar é aquele que ama, que tem um cuidado especial com os ensinamentos de Deus, aquele que observa o mandamento e ensina esses mandamentos, ele será grande. A citação com certeza é a entrada na terra prometida. A citação com certeza faz lembrança a Josué, quando Deus diz a Josué que se ele meditasse, obedecesse, pregasse a palavra, tudo ia dar certo, ele adquiriria as bênçãos de Deus, entraria na terra prometida. Por isso eu quero dizer para você que talvez existem bênçãos que você está esperando há tanto tempo, e talvez você ainda não tenha parado para pensar nisso. O tema do livro de Josué é vitória. O tema do livro de Juízes, o livro seguinte, é derrota. Vitória com Josué, porque escolheu amar a palavra, pregar a palavra e viver, obedecer a palavra. Mas uma geração nasceu depois de Josué que nem sabia quem era Deus. E você encontra em Juízes exemplos diversos de derrota. Talvez sua vida tenha sido assim, porque você não está dando atenção devida às Escrituras. É algo para a gente parar para pensar. O seguidor de Jesus tem que amar essa palavra, e se ele quer ter as bênçãos de Deus, se ele quer adquirir as promessas de Deus, ou tomar posse das promessas de Deus, ele vai ter que ter um relacionamento mais íntimo com Deus, amar mais a palavra, observar e ensinar essa palavra. E o Senhor Jesus ainda diz mais, verso 20: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E a palavra usada aqui, exceder, significa um rio transbordando. Se a nossa justiça não exceder, não transbordar, para que pessoas sejam atingidas pela justiça de Deus, jamais entraremos no reino dos céus, nos diz a Bíblia. O que Jesus está fazendo aqui é o cumprimento de novo das profecias do Velho Testamento. Quando Jeremias chega a profetizar, na mente, Deus falando através de Jeremias 31, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscrevereis. Os escribas, os doutores da lei do tempo de Jesus, tinham uma religião de fachada, porque não amavam verdadeiramente a Deus e não obedeciam a palavra de Deus. Mas agora o Senhor Jesus diz que nós precisamos amar essa lei, nós precisamos viver conforme a lei do Senhor. E para terminar, eu queria pensar em dois homens que amaram muito a lei, dois homens que na Bíblia, depois é claro de Jesus, amaram demais essa palavra. Penso em Davi. Como Davi amava a Bíblia, como Davi amava a Deus e as Escrituras Sagradas, como Davi podia dizer que ele tinha prazer na lei, dia e noite ele meditava nessa lei, e como Davi foi vitorioso. Mas chegou um tempo na vida de Davi que ele talvez tenha se achado autossuficiente, talvez ele tenha esquecido de cultivar sua vida espiritual, a leitura bíblica diária, a oração. E Davi pisou na bola com Deus, e aquilo que aconteceu com Davi, com a família de Davi, trouxe consequências por toda a sua vida, e não só por toda a sua vida, mas em todo o seu reino. Ah, se Davi soubesse o quanto o pecado ia trazer maldição para a sua família e para a sua vida, ele jamais teria feito o que fez. Se ele tivesse ficado amando a palavra como ele sempre amou,
O que eu queria dizer com isso é que se Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou, quanto mais a gente está sujeito. Se Davi, que era o salmista, um homem cheio do Espírito de Deus, um homem que tinha porção dobrada do Espírito por ser rei, ungido pelo profeta Samuel, nós estamos muito mais vulneráveis do que Davi. Poderíamos pensar em outro homem, como o apóstolo Paulo. No Novo Testamento, talvez depois de Jesus, Paulo, sem dúvida alguma, é aquele que mais amava a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Mesmo lá no tempo em que ele não conhecia bem a Deus, ele tinha um zelo pelas coisas de Deus de uma forma muito especial, formado aos pés de um doutor muito sério da lei, doutor Gamaliel. E quanto mais Paulo amava a Deus e conhecia a palavra de Deus, mais Paulo se dispunha a viver para o Senhor. Mais Paulo se dispunha a viajar para o Senhor, a pregar o Evangelho a toda criatura. E a pergunta que eu quero fazer agora para você é: será que você tem esse desejo? Será que você está preocupado com o reino de Deus? Será que você está preocupado com aqueles que convivem com você? Há tanta gente precisando ouvir sobre Jesus. Há tanta gente do nosso lado desesperado. Talvez alguns até prestes a se suicidar. Há pessoas que convivem com a gente passando por momentos tão tristes. E a gente tem tudo. A gente tem a solução para os problemas das pessoas. Mas a gente nem sempre tem o interesse de pregar, de ensinar essa palavra. O Senhor Jesus diz: aquele que observa, que ama, que cuida bem dessa palavra e que ensina, será considerado grande no reino dos céus. Que Deus nos permita a que amemos mais a Bíblia, que Deus nos permita, nos ajude a que vivamos mais a Bíblia e a ensinemos com toda diligência, com todo cuidado, com todo amor, para que vidas possam conhecer esse Deus tão maravilhoso. Deus os abençoe.